E quando ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morrendo por nós, nós fomos alcançados pela graça. Porque, além de nos perdoar, sendo nós pecadores, ele ainda pagou a nossa dívida, né? Morrendo, né? Na cruz do Calvário. Né? Ele nos deu a salvação, né? Que é por intermédio da sua graça. O primeiro tópico fala do fracasso da lei. Né? No primeiro tópico, operações do Espírito, o primeiro subtópico nos fala acerca do fracasso da lei. Vamos ver o que o nosso comentarista diz. Paulo acabara de ensinar que a vida sem a graça de Cristo é sinônimo de vida derrotada, miserável e escrava. Em contraste, no capítulo 8, Paulo disse que o livramento da condenação, a vitória sobre o pecado e a consequente comunhão com Deus vem por meio de nossa união com Cristo, mediante o Espírito Santo que está em nós. Aqui no versículo 8, versículo 1 do capítulo 8, a palavra portanto, com a qual Paulo começa, o apóstolo está fazendo um sumário ou expressando uma conclusão provisória. A conclusão que ele chega, entretanto, não parece provir apenas do capítulo 7, mas de toda a argumentação que ele vinha fazendo até agora. Então, não tem como estudar uma única lição e ter um aprendizado perfeito. Porque se estamos estudando a carta aos Romanos, então o aluno tem que ler o livro de Romanos. Ele tem que fazer uma análise exegética e textual. Então, cada lição, cada domingo, ela vai se completando para que possamos entender o argumento. Então, o fracasso da lei é porque a lei, ela veio regulamentar a nossa situação perante Deus. A lei, ela veio mostrar os nossos pecados e os danos que ele causaram. A lei, ela trouxe punição, né? Portanto, a Bíblia, ela condena o legalismo, porque os legalistas, né, eles pregavam, e assim eles entendiam, que observando todos os mandamentos, eles seriam salvos. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se o homem tropeçar em um só tio ou em um só jota da lei, ele passa a ser réu de toda a lei. Né? Ele passa a ser réu de toda a lei. Então, a lei, ela foi uma aliança de Deus com Israel, com o seu povo, e como o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo 10, ele fala que a lei é a sombra dos bens futuros. Então, tudo que foi precedido na lei, todo o ritual judaico, o estabelecimento do culto, dos sacrifícios no tempo da lei, era tudo uma sombra apontando e esperando a plenitude dos tempos, aonde o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viria e cumpriria toda a lei e toda a justiça. E como ele foi gerado sem pecado, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele pudesse morrer para derramar o seu sangue, para que o sangue dele fosse o pagamento da nossa culpa.
Então, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Né? Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. A mesma fé que Jó teve. Jó capítulo 19, versículo 25. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tá bom? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo subtópico do primeiro tópico nos fala da vitória da graça. A ideia de o cristão viver segundo a carne, o elemento pecaminoso da natureza humana, é colocado em oposição a viver segundo o Espírito, que é a orientação e capacitação do Espírito, submetendo-se a ele. O fim das pessoas controladas pela natureza humana será a morte espiritual. Já o das controladas pelo Espírito Santo será de vida e paz. Então, a vida da graça, ela é norteada pelo Espírito Santo. A vida da graça é viver segundo o Espírito de Deus, segundo o domínio do Espírito Santo, produzindo frutos de arrependimento, os frutos do Espírito, dando lugar para que o Espírito Santo possa nos agraciar com os seus dons espirituais. Então, isto é viver pela graça. Isto é a vitória da graça. Terceiro subtópico do primeiro tópico. O alvo da graça. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas dele. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas dele. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. Todo ser humano só passa a ser filho de Deus quando o Espírito Santo passa a habitar nele e a guiá-lo. Paulo usou a figura da adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Então, os fariseus, os legalistas, os judaizantes, eles se orgulhavam, e como até hoje se orgulham, em dizer que são filhos de Abraão. Né? Mas, a bem da verdade, eles eram sim filhos de Abraão, mas somente segundo a carne. Né? E, segundo a carne, a circuncisão, que foi a aliança de Deus com Abraão, né, estava representando, né, aquele pacto na carne e que falharam. E o verdadeiro filho de Abraão é aquele que é pelo Espírito. Quando Deus prometeu a Abraão que, assim como são as estrelas do céu, assim como são os grãos de areia no mar, assim será a descendência dele. Então, o Abraão, hoje, é, depois do Senhor Jesus Cristo, o personagem, né, mais reverenciado pelas três religiões, pelas as três principais religiões, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três religiões têm Abraão como patriarca. Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, né, que seguem essas religiões, respeitam, reverenciam a Abraão. Segundo tópico, a glória futura. Primeiro subtópico, glória a ser revelada. O versículo 18 é uma declaração de esperança para todos os cristãos. Todos os sofrimentos do momento não se comparam com a glória do futuro. Paulo conhecia o sofrimento.
Ele sabia que enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristezas, perseguições e todos os tipos de aflições não podem ser comparados com as bênçãos, os privilégios e a glória que serão concedidas aos crentes na vida futura. Romanos, capítulo 8, versículo 18 e versículo 19. Né? Glorificado seja o nome do Senhor. E ainda o apóstolo Paulo, ele nos fala, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que jamais subiu ao pensamento do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Uma das frases que a rainha de Sabá, ela falou após voltar, né, do desmaio que ela teve, de ver tanta glória, de ver tanta sabedoria no reino de Salomão, ela disse, não me contaram nem metade. Tu sobrepujas de sabedoria, de graça, de glória. Então, a glória a ser revelada está além do nosso entendimento. Você pode passar 1 hora, 2 horas. Você pode ficar pensando nas melhores coisas, o que é bom, o que é essencial. Tudo isso ainda está aquém da glória que há de ser revelada por intermédio da graça divina para nós. Segundo subtópico do segundo tópico, a natureza geme. Depois que Adão pecou, a criação tornou-se sujeita à vaidade. Uma vez que o homem detinha ainda certo domínio sobre ela, a natureza foi arrastada para o mal com a queda do homem. Mas ela será totalmente restaurada. Romanos 8, 20 a 23. Todos esperam que a criação seja liberta do cativeiro, do pecado, da enfermidade, da tristeza e da morte. Em suma, o problema inteiro do mal. Os filhos de Deus também experimentarão a restauração de tudo, recebendo a liberdade como resultado da redenção final. Por isso, Paulo falou de 3 gemidos: o da criação, o dos crentes e o do Espírito Santo. Em resumo, a criação tornou-se sujeita aos sofrimentos e às catástrofes físicas por causa do pecado, mas Deus decretou que ela será redimida e recriada. Haverá um novo céu e uma nova terra. Embora o crente tenha o consolo do Espírito Santo, ele também geme no íntimo, ansiando pela plena redenção de sua existência no mundo pecaminoso e corrompido. Isso são promessas divinas. Né? É promessa de Deus que tudo isto seja restaurado. A natureza geme por causa do pecado. A natureza geme por causa da injustiça. Mas o profeta, ele profetizou que não ficará raiz e nem ramos que não seja queimado. O apóstolo Pedro, ele escreveu que até os elementos da terra se fundirão no fogo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, ele declara que as potências dos céus serão abaladas, que o sol escurecerá, né? Que as luas escurecerá, que o sol escurecerá, que as estrelas cairão do firmamento. O apóstolo João, né, ele teve a revelação, né, e dentre as revelações do Apocalipse que ele teve, no capítulo 21 ele narra a revelação que ele teve. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra.